queridos, graça e paz. É um carinho, uma satisfação muito grande estarmos aqui com os nossos amados irmãos. Quero agradecer esse privilégio e o carinho, a recepção dos irmãos. Quero agradecer Pastor Verne, sua esposa Karine, que pelo carinho, pelo amor que eles estão nos recebendo nos seus lares, e um momento tão gostoso de estarmos aqui com nossos amados irmãos. E desde ontem nós estamos ministrando aqui a palavra e orando por alguns queridos amados, e eu quero continuar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida em muitos lugares que o Senhor tem nos enviado, nos levado, nos dado o grande privilégio de estar compartilhando da palavra de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E eu creio que só o fato de você estar aqui nesta noite, Deus marcou uma agenda, um encontro conosco neste lugar. E que você esteja com o coração aberto para receber tudo aquilo que está partindo da parte de Deus nos vossos corações, porque eu entendo que Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vidas, Deus restaura a vida através de vida. E eu tenho visto durante essa caminhada, essa jornada, aonde que nós temos passado, Deus tem se manifestado poderosamente. Eu tenho visto muitos sinais, muitos milagres, muitas curas, muita libertação, muitas vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E eu gostaria de deixar um pensamento aos irmãos nesta noite. Eu coloquei como título, Andando por Fé. Que todos nós, a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. 2 Coríntios 5:7, somente esse versículo diz, 2 Coríntios 5:7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor. O teu filho já orou pela minha vida. Eu te louvo pela vida desse jovem, ó Pai, e por toda essa igreja. Mas eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos aqui como igreja para compartilhar as coisas do teu reino, Pai. Espírito Santo, o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada vida que está aqui. E eu estou aqui como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. E nesse momento nós entramos em guerra espiritual. E eu estou dando uma ordem a Satanás e seus demônios, e toda e qualquer força contrária, que poderia estar se opondo contra teus filhos, contra esta obra, contra a tua igreja, te bate retirado em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, os céus abertos neste lugar. Que o Espírito Santo do Senhor tenha toda a liberdade para tocar as nossas vidas, para fazer aquilo que está no seu coração, ó Pai. Espírito de Deus, Pai, a tua palavra é viva, tua palavra é poderosa, a tua palavra é tremenda. Deus, jamais permita que nós viemos empobrecer a tua palavra, mas que teu nome seja glorificado através do texto santo. Espírito Santo, é seu momento, a sua hora, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós olhamos para uma frase como essa, porque andamos por fé e não por vista, porque vivemos pela fé e não por vista, porque a vida, ela vale a pena quando nós vivemos pela fé, porque não porque algo que nós vemos ou tocamos é tangente, mas crermos nas promessas, crer na palavra de Deus, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. A fé é abundância da vida, na nossa esfera. A fé é uma abundância da vida. Porque quando a Bíblia fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, qual é a forma de nós agradar o nosso Pai? Qual é a forma de nós deixarmos Ele feliz?
Qual é a forma de Ele ficar contente com as nossas vidas? É nós agradando a Ele, crendo naquilo que Ele fala, naquilo que Ele libera, naquilo que Ele mostra, naquilo que Ele diz que nós somos, aquilo que Ele nos fez. E quando eu e você cremos, isso agrada o nosso Pai. E quando eu coloco bem forte no meu espírito, Deus, eu preciso agradar o Senhor, eu quero agradar o Senhor, por isso eu preciso exercer a fé diante de todas as situações que surgem no nosso dia após dia. Eu tenho vivido uma vida assim, bem ativa, eu atendo muitas pessoas. Diariamente vem pessoa de vários estados, agenda em Telêmaco Borba, vai ali, fica 1, 2 horas comigo. Nós temos orado, tem ido pessoas de diversos tipos de situação, empresários falidos, muitos pais levando filhos, muitos homens, empresário drogado, outras mulheres nas drogas, pessoas, família de traficante. E eu atendo muitas pessoas que vêm, pastor, nós não sabemos mais o que fazer, a nossa empresa faliu, aconteceu que há uma doença na família, há um filho, a esposa, um membro da família que recebeu um diagnóstico e foi desenganado. Nós não sabemos o que fazer mais e nós viemos aqui porque nós temos acompanhado você através do YouTube, as ministrações, as preleções que você tem ministrado, e nós temos entendido que Deus tem operado através da sua vida. Isso tem acontecido muitos médicos, várias classes, juízes, muitas pessoas de todos os níveis, classe social têm nos procurado, e aí nos procura e nós oramos. Eu falei, gente, eu só sei orar, e muito pouco, ainda a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus se manifesta de uma maneira grandiosa. Eu escrevi um livro por causa de muitas pessoas, onde que eu tenho passado e chego até Telêmaco Borba, pastor, você não tem uma escrita, algum livro, você precisa escrever esses milagres que Deus fez nas nossas vidas, fez na vida de fulano e tal, que nós estamos compartilhando, você precisa escrever para outras pessoas. Eu escrevi um livro, está ali, o título, Nos Passos de Jesus. Eu conto ali um pouquinho de muitos milagres, e um pouquinho da minha biografia, daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida, alguns milagres extraordinários. E agora estou escrevendo um livro muito mais profundo mesmo, com muito mais revelações, muitas experiências de batalhas espirituais, de muitos milagres, muitas curas, muitas manifestações gloriosas que tenho visto da parte de Deus, e eu sei que vai impactar muitas pessoas. E também nós temos um CD ali que é da banda, Ministério Tequiá, que meu filho, ele é ministro de louvor, ele é pastor também, e ele gravou esse CD que tem tocado o coração de muitas pessoas. Eu tenho 2 filhos pastores, que são integral. Deus tem alcançado e abençoado muito o meu ministério e minha família, e eu tenho ido em muitos lugares. E eu sei que é importante nós crermos na palavra de Deus. Você vê tantas pessoas sofrendo, e as pessoas falam, mas pastor, que Deus te deu o dom de cura. Mas eu também, se eu for falar sobre libertação, eu passo a noite toda falando sobre libertação. Se eu for falar sobre aconselhamento de famílias, casais, eu passaria a noite toda. Se eu for falar sobre empresários falidos, eu tenho muito testemunho. Se eu for falar sobre pessoas usuários de droga, se eu for falar de pessoas que foram libertas do lesbianismo, homossexualismo, eu tenho muita história para contar também. E o que eu quero dizer para vocês é o Espírito Santo, ele é o clínico geral, ele atua em todas as áreas. E basta eu e você crermos e confiarmos nele. Eu lembro que foi o ano 2018, onde eu tenho muitos professores na igreja. E aí eu recebi uma irmã de um outro ministério, e ela tinha um problema no sangue,
ela precisava fazer transfusão de sangue todo o mês. O sangue dela engrossava e se ela não fizesse, ela começava a inchar. Ela tinha 26 anos e os médicos falavam para ela, olha, quando você chegar nos 30 anos, não tem mais. E ela pertencia a uma outra denominação que eles não aceitam oração somente da denominação deles. E como eu tenho várias, e ela era professora também, falava, olha, você sempre está nos testados, todo mês fazendo, todo mês internando para fazer transfusão de sangue. Procure o Isaú, ele vai lá, ele vai orar por você. Mas a nossa crença não permite, até que quando os médicos começaram a falar para ela, ela não suportou, foi até. E eu orei 2 vezes por ela. A primeira vez ela chegou, eu falei, volta outra vez, eu orei, e graças a Deus, Deus curou ela. E aquilo gerou uma fé tão grande, o nome dela é Roseli, né? Eu sei que está ao vivo e é importante que ela talvez esteja assistindo, e é bom isso, porque a gente fala que eu coloquei a maioria no livro também, eu tirei foto para as pessoas verem, porque hoje as pessoas são tão incrédulas, eu vejo que os crentes não creem muito assim, os crentes não creem assim muito, aquilo que você fala. Então eu procurei tirar foto com todos os testemunhos que eu tenho ali. Com alguns não tirei por questão de ética, mas a maioria eu tirei. E aí ela tinha uma outra colega de professora também, formada em magistério e pedagoga, a Marili. A Marili, ela desde nascença, ela foi surda e muda, nunca ouviu. E ela estudou e se formou e se tornou pedagoga, dando aula para alunos especiais. E a Marili tinha umas infecções fortes no joelho, sempre inchava. E aí a irmã Roseli pegou e orou por ela e Deus curou. E ela falou, como que você aprendeu a ministrar cura? Você orou uma vez por mim e eu fui curada. Ela falou, não, meu pastor ministra muita cura. Ele nos ensina. Os irmãos da igreja, mais de 90% que eu atendo diariamente no gabinete pastoral não são membros da nossa comunidade. São pessoas de fora, são pessoas da cidade. Ela falou, é que o nosso pastor, ele ministra, ele ensina. Os irmãos falam assim, não precisa, Isaú, nós procurar você, porque você tem nos ensinado a dar os primeiros socorros. Então nós temos aprendido, não precisa nós ir para você orar. Só quando não tem jeito mesmo. Aí eles me procuram, mas eles oram. Deus usa poderosamente os irmãos. Esse tempo atrás eu recebi um casal da Comunhão Cristã Aba, e essa irmã, ela casou com 40 anos, engravidou com 41, e aí o nenê nasceu estava com Down. Eles conversaram com o pastor Pio, ele mandou esse casal conversar comigo. E aí chegou lá, o casal, falou, olha, nós estamos grávidos, e o rapaz, a minha esposa, 4 meses e meio, e o neném está com Down. E a gente conversou com nossos pastores, e eles nos orientaram a vir aqui. Aí eu peguei, orei, ministrei, declarei uma palavra de cura. Aí chegou um outro irmão lá, por nome Edson. Eu falei, esse irmão aí é uma águia, ele vê tudo. Chamei ele, falou, Edson, esse casal aqui acabou de chegar de Curitiba, orei por ele. Ele olhou assim para aquela irmã e falou assim, a senhora está grávida de 4 meses e meio? Sim. Eu, menino? Sim. E ele estava com Down? Sim. E o pastor já orou por ele, Sim. E ele já foi curado. Eu falo para ele, um dia eu vou chegar no nível de vocês. E aí tá. E a Marili, ela falou, quero conhecer teu pastor. E aí ela foi em casa. E era segunda-feira, eu tenho um programa de rádio toda segunda às 14 horas. Nova mensagem, pode acessar lá, nova mensagem pela FM. Você vai nos ouvir. E aí nesse dia eu não fui fazer a rádio, eu estava em casa às 14 horas, ela chegou lá com a Roseli, conversando e tal, e contando dos milagres que tinha acontecido nas pernas dela, que a irmã tinha orado e tal. E os testemunhos que a irmã contava para ela, falou assim, queria conhecer você. Aí Roseli traduzindo para mim, não entendo nada de Libras. Aí na hora que nós fomos embora, eu digo, eu vou orar por você. Olha para ela, eu oro, ela vai traduzir. Aí eu falei assim, você crê que hoje Jesus vai abrir os teus ouvidos? Que Deus vai fazer um milagre? Ela tinha 38 anos, agora vai para 39.
Se crê que Deus tem poder para abrir os teus ouvidos, ela nunca tinha ouvido. Ela falou, deu sinal, eu cria. E eu contei para ela, eu digo, a cura divina pode acontecer de duas formas, instantaneamente ou progressivamente. Eu contei a história dos leprosos, que eu falei ontem aqui. Jesus curou muitos leprosos, mas os 10 foi diferente. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus falou, vai e se apresenta o sacerdote. Eles saíram e foram. E quando eles viram, estavam curados. A cura é progressiva. Você recebe a palavra e você anda em cima dessa palavra. E aí o inimigo vai bombardear para roubar essa palavra de você. E assim aconteceu. Quando eles viram, estavam curados. Jesus curou muito cego, mas do tanque de Siloé foi diferente. Ele fez lodo e disse, vai lá e lá. Como é que ele saiu da presença de Jesus? Saiu cego. Mas ele foi até o tanque, e quando ele lavou o rosto, ele voltou enxergando. Eu falei isso para ela. Falei, eu vou orar, pode acontecer agora. Isso foi segunda-feira. Quando foi quinta-feira, ela estava na aula, atividade, e de repente estourou 2 ouvidos dela. Pum! Ela apavorou. Você imaginou uma pessoa que nunca escutou? A reação dela foi, começaram a ligar em casa, ligar no meu celular. E aí tá. Passou uma semana, o esposo dela, ela casou com o Eric 42 anos. Eles cresceram na escola de surdo e mudo, casaram, tem um menino por nome de Gabriel, de 10 anos. E ele também marcou um horário comigo e ele falou, olha, estou feliz. E a Rose traduzindo. Mesma coisa. Terminou, quando eu falei para ele, você crê que o mesmo Deus que abriu os ouvidos da tua esposa, ele vai abrir o teu também? O mesmo Deus. Ele falou que cria. E eu contei a mesma história do Zé Leproso e falei também do cego. E eu falei, creia. Ele foi um pouco mais, eu orei numa terça-feira, passou aquela semana, a outra semana, na quinta-feira, ele trabalha numa madeireira por nome de Braslander. Muito barulho, todo mundo com abafador, ele nunca usou, nunca escutou. De repente estava trabalhando, os 2 ouvidos dele estouraram. Pum. Você imaginou, no meio daquelas máquinas de barulho, ele saiu correndo ainda, ele disse que quando ele saiu fora do barracão, passou um caminhão, ele quase que entra debaixo do caminhão. Aí ele dava sinal, levaram no ambulatório, fizeram audiometria, 100% cada audição dele. Amados, é isso que Deus quer de nós. Hoje eles vão lá, antes era na frente, sentado na primeira cadeira. Hoje não, eles entendem o que eu falo. Estão aprendendo, eu brinco com eles. Eu orei para Deus abrir os ouvidos de vocês. Agora vocês têm que aprender a falar. Mas eles me entendem, é hora do louvor, eles cantam, eles batem palmas, é uma benção, estão entendendo, já não precisa tradutor mais. E aí eles já falam, o pastor, tá? Isso aí tá. Então assim, amados, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O texto que nós lemos aqui, Paulo diz assim, porque nós andamos por fé e não por vista. O problema é que muitas vezes nós queremos ver para depois crer. E você precisa crer, independente da situação, porque você vai ver o manifestar do Senhor. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. E por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, eu creio na palavra de Deus, eu preciso aprender a confessar, a declarar a palavra de Deus. Porque nós temos só teoria, nós temos que viver a prática da palavra. Isso vai fazer toda a diferença. A grandeza do universo, onde mais se estuda, nós vemos o poder de Deus, a manifestação de Deus, porque Deus é o Criador de todo, Ele é o nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. E nós precisamos entender, eu quero agradar o meu Deus, e para mim agradar o meu Deus, eu preciso crer nele. E quando eu creio nele, você agrada a Deus, não tem como Deus não continuar fazendo coisas maiores através das nossas vidas.
Quando você crê em tudo isso, isso vai mudar os resultados na sua vida. As suas orações vão ser diferentes. Tudo começa a mudar em nós. Eu lembro esses dias atrás, caiu um irmãozinho, estava de férias, foi arrumar o telhado da casa e quebrou o último degrau da escada. Ele caiu e estourou a coluna. O apelido dele é Cacá, o nome dele é Disonei. E aí o Cacá paralisou. Chamaram o bombeiro, levaram para o hospital. E aí os médicos examinaram, nem quiseram mexer na coluna dele em Telêmaco Borba. Viram e já começaram a falar, olha, esteja preparado, chamaram a esposa, ele nunca mais vai andar. Não mexia mais as pernas, tal, e dores, aplicava morfina direto ali na veia e não passava as dores. E aí me chamaram lá, eu estava na igreja, me chamaram no hospital, ele estava ali no pronto-socorro, e a chefe, a enfermeira ali, deixou outros casais da igreja entrar ver ele, e ela não foi com a minha cara, não queria deixar eu entrar. E conversava e tentava, e falou, não, a hora que a ambulância que está vindo de Ponta Grossa encostar aqui, a hora que você vai lá e ora por ele, eu não vou deixar você entrar, porque aqui não é o lugar. Se ele estivesse na UTI eu deixava, se ele estivesse no quarto eu deixava, e ela não queria deixar. Aí chegou a irmã dele, que é uma fisioterapeuta, ela foi conversar com a chefe, né? Ela falou, olha, pastor Isaúra é pai nosso, é o nosso pai. Eu quero que você deixe, nem que seja 3 minutos, antes do meu irmão ir para Ponta Grossa fazer cirurgia. E ele estava, a morfina não passava, doía muito a coluna dele. E as pernas, aí ela conversou com a enfermeira lá, a enfermeira me chamou lá, falou, 3 minutos para você. Falei, 3 minutos, alto, mais que suficiente. Aí ele, quando eu olhei assim, ele começou a choramingar, a chorar, pastor, eu não aguento mais de dor, minhas pernas, não estou sentindo. Peguei e coloquei assim, minha mão nas pernas dele e declarei, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, peço que o Senhor restaure todas as vértebras. E eu declaro que o Cacá está curado, em nome de Jesus. A hora que eu terminei de orar assim, ele falou, pastor, eu senti que algo tocou desde a minha nuca e foi até o coque. Pastor, já sumiu as dores. Nisso encostou a ambulância, levaram a Ponta Grossa, quando mostraram lá as radiografias, os médicos chamaram. Falou uma junta médica, neurologista, poxa vida, é delicada, e falando, olha, você não tem esperança de andar mais. A tua coluna, e outra coisa, acumulou bolha no teu pulmão. Então você está com uma gravidade grande, não tem como nós mexer agora, ou no pulmão, ou na coluna, você não vai aguentar. E aí levaram ele para o quarto, começaram a contar junto à médica, tal. De repente trouxeram lá, ele começou a fazer um novo exame, começou a mexer as pernas. Falou, que, mas está conseguindo mexer? Fizeram outra radiografia tal, e olharam a coluna dele, não tinha mais nada. Os médicos falaram, não sabemos o que aconteceu, isso já em Ponta Grossa, não sabemos o que aconteceu aqui. E eles ficaram, olha, você não tem mais, você não... Examinaram, fizeram um teste, falaram, pode ir embora. Ele falou, não vou embora, vocês falaram que eu ia ficar de cadeira de roda, como é que você vai me mandar embora? Ele não quis sair do hospital, daí ele pernoitou, no outro dia saiu de manhã, bom, caminhando, está lá. Amado, Deus é fiel à sua palavra, tudo é possível para aquele que nele crê. Tem uma menina por nome de Kate hoje, ela casou com o tecladista da igreja. Ela tinha fibromialgia, e estava num estado tão avançado, que os médicos falaram, você vai ficar atrofiada, não dava nem para tocar no cabelo dela, ela só comia um pouquinho de sardinha, não comia, magrinha, estava definhando, dor no corpo todo, ela chorava, gritava, morfina na bolsa, não fazia mais efeito, e ela estava agoniando, e aí trouxeram para mim, no nosso, ela era da Assembleia, agora casou com o tecladista, é mesmo da igreja. Trouxeram ela no gabinete, ela ficou 25 minutos. Eu falei, Kate, você crê que você vai sair curada daqui agora? Ela falou, pastor, eu estou desenganado, isso, aquilo, tal. Eu falei, não, eu só quero que você creia numa coisa, Kate. Essa doença não é sua. Jesus já levou na cruz, irmão. E eu declarei a cura para. A hora que eu terminei de orar, ela falou, pastor, sumiu todas as dores.
Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Por meio da palavra se comunica a fé, para mim, para você. Então nós precisamos crer, precisamos tomar posse. Então é isso, o motivo de nós nos unirmos aqui, para quê? Para nós ouvirmos a palavra de Deus, para nós cultuar a Deus, aprender do Senhor e aplicar essa palavra. Porque se eu ouço uma mensagem de fé, se eu ouço uma palavra de fé, isso vai gerar no meu espírito. E eu preciso aprender, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela fortalece o nosso espírito, ela amplia a nossa visão. A palavra de Deus, ela tem um poder transformador, porque nós sabemos que o nosso Deus criou todas as coisas através da sua palavra, e o mesmo Deus de ontem e de hoje será eternamente. Muitas vezes, nós oramos, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, afofe o colchão dela, Não! Nós precisamos aprender que Deus é um Deus que pode todas as coisas. Então, quando a gente crê, isso muda nosso entendimento, isso muda o resultado, as nossas orações começam a ser diferentes, e é isso que nós precisamos, é essa liberdade. Às vezes você acha que você é livre, e não condiz aquilo que a palavra do Senhor diz que nós somos livres. Às vezes eu digo, não, mas eu posso fazer o que eu quiser. Mas a verdadeira libertação está em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas que acham que estão livres, mas estão presas. Numa enfermidade, numa angústia, numa tristeza, numa solidão, numa moléstia, e as pessoas acham que estão livres. Não, a libertação é quando nós conhecemos a palavra, o nosso direito, e começamos a viver e praticar esse direito que nós temos. Quando eu preguei na aba, tinha acabado de acontecer um fato ali em Telêmaco Borba. Eu estava no gabinete pastoral e ligou um pastor, amigo meu de outro ministério, e ele falou, Isaúr, eu estou com um casal da igreja aqui, e eles têm um filho que está tentando suicídio todos os dias. Ele estava em Curitiba, trouxeram para cá, e ele é usuário de droga também, e ele está tentando suicídio, quer se matar. Pastor, não é minha área, eu não sei o que fazer. Você não poderia atender, os pais dele são da igreja aqui. Aí eu falei, olha, amanhã às 7 da manhã, lá na igreja, lá no templo, entra pelo estacionamento, eu vou estar lá às 7 horas. O pessoal chega um pouquinho mais tarde, 8h30, começa a chegar o pessoal da integral. E aí eles chegaram, realmente, cheguei 15 para 7, abri o estacionamento, abri a igreja e tal, e fiquei esperando. De repente entrou um carro lá, e daí desceu o casal, e aí desceu uma loira, né? Ela não caminhava, desfilava. Falou, mas era um rapaz e agora uma moça e tal. A gente do interior não entende muito, mas na realidade ele era um transexual. E aí eles entraram no gabinete e a mãe chorando, falou, esse é nosso filho, pastor, ele nasceu dentro da igreja, ele desviou, ele começou um trejeito, nós saímos de um ministério, fomos para outro, não deu certo. E ele assumiu a homossexualidade dele, e só que ele está com AIDS, só que ele é viciado em droga, e como ele conhece a palavra do Senhor, ele falou, não quero mais contaminar outras pessoas, então eu prefiro me matar. E aí a cafetina da casa que ele morava em Curitiba ligou para nós, e eu fui lá e peguei e trouxe meu filho, dizendo, pelo amor de Deus, não se mata, não faça isso, nós amamos você. E ele cabisbaixo, sentado, cabisbaixo, não olhava para mim. E eu falei para ele, jovem, dos vícios, Deus te liberta. Eu vou orar, Deus vai te libertar. Da AIDS, também Jesus te cura. E dessa prática que você está vivendo, se você quiser, Deus te liberta também. E ele não falou nada para mim. Eu peguei e ministrei na vida dele, orei com os pais. E aí eu falei, vou orar com você agora. Fiz uma oração, ele repetiu comigo.
E aí eles saíram, eu falei, deixa eu dar um abraço de pai em você. E eu abracei ele bem forte. Aí ele derramou um pouco de lágrima. Ele chegou na casa 1, 2, 3 dias, falou, mãe, só sabe que eu tenho todo tipo de droga aqui. O momento que o pastor orou por mim, é como se eu nunca tivesse usado droga. Eu não sinto vontade. Aí ele falou assim, mãe, se eu tenho todo tipo de droga e eu não sinto vontade, eu creio também que Deus me curou da AIDS. Você vai comigo no laboratório? Claro, filha. Mãe, aqui eles têm um comércio aqui na cidade, todo mundo conhece a senhora. Eu quero ir em Curitiba, lá onde que eu pegava os coquetel, o laboratório que fazia exame. Sim, pegaram o carro, vieram para Curitiba. Chegaram aqui, a médica atendeu, falou assim, o que você quer aqui? Que atendia ele. Falou, não, eu quero fazer outro, que a senhora prescreva outro exame. Ele falou, não. Eu tenho todo o teu histórico, puxou o fichário dele lá, abriu a tela do computador e falou, olha, você é isso, você é portador, você é positivo, soro positivo. Falou, não, eu quero fazer, nós já pagamos consulta. Falou, não, pode voltar para casa, toma os teus coquetel o resto da tua vida, vai controlar. Aí a mãe interviu, não, nós já pagamos, olha, ele era usuário de droga, teve um pastor que orou por ele, não está usando droga, e esse pastor liberou uma palavra que ele estaria sendo curado da AIDS. E outra coisa, nós já pagamos para a senhora, só prescreva. E a médica pegou e prescreveu. Foram lá no laboratório, fizeram exame, trouxeram para ela, olhou assim e falou, isso aqui não é de você. O teu está aqui, esse aqui não, você está com AIDS. Não, isso aqui não é teu. Não é meu, não é. Pediu outra de emergência, traga outra, depois da manhã você traga outra. Levaram lá, ela olhou novamente, não pode ser teu esse aqui. Aí novamente, ela falou, vou prescrever outro para 30 dias, daqui 30 dias você volta. Voltaram para Telêmico, esperaram 30 dias, vieram para Curitiba, fizeram o exame, levaram para ela. Ela falou, realmente, eu nunca vi, ele está curado. Aí quando eles saíram dessa clínica, ele falou, pai, mãe, Jesus me libertou das drogas. Jesus me libertou do da AIDS. Vocês pagam para mim tirar todo esse silicone, seio, tudo que eu coloquei? Claro, filho. Foram na clínica e colocaram. O médico chamou ele lá e perguntou, além desse silicone, você aplicou, mas sim, combustível de avião com silicone para modelar o corpo, isso, aquilo, tal, tanta coisa que ela falou ali que eu nunca tinha ouvido. Falou, isso aí não tem como tirar. Você sabe que você é um menino impotente, você nunca vai ser uma pessoa ativa como homem. Falou, não, eu quero tirar. Mas você tem certeza isso? Tá, não quero. E aí os médicos tiraram. Aí isso passou um ano passado, um pouquinho antes de escrever o livro, ali deu até testemunha ali, ela chegou, porque ela não conseguia agenda comigo. Às vezes minha agenda tem 15 dias, 25 dias, às vezes 30 dias cheio. Aí ela conseguiu uma agenda e falou, pastor, quando ela entrou no gabinete, ela começou a chorar. Pastor, você é um homem de Deus, você é um profeta de Deus. Eu falei, amém, amém. Mas eu não lembrava mais dela. Falou, pastor, eu tive um ano passado aqui. E daí? Eu sou mãe daquele menino que era transexual, tal. Eu digo, sim, lembro. E daí? Daí, pastor, que Deus curou ele da AIDS, Deus libertou ele das drogas. E foi isso, essa história ela contou, mas contou chorando. E outra coisa, disse que ele não podia se casar, que ele não ia ter filho. Ele conheceu uma menina que voltou a namorar uma menina que se criaram junto na igreja. Eu estou dizendo para você que a semana que vem está chegando a minha netinha aqui. Ele casou, tal. Ela falou, pastor, ele trabalha em tal lugar, assim, assim, assim. Passe lá. Ele tinha todo o trejeito, agora não tem mais. Pastor, Deus fez um milagre extraordinário. E o crente é meio curioso, eu falei com a Nilzete, saímos do expediente às 18 horas, vamos dar uma passada lá no comércio dele. Nós passamos, ele estava na frente, e esse cara alto, grande, assim, de barba, eu digo, nossa, nunca eu diria que era a mesma pessoa. Amado, Deus é um Deus de poder, abra a tua boca, ministre, declare. Senão nós vamos ficar a vida toda 6 horas, ora 6 horas por mim, 6 horas por mim. E Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu o Espírito, Deus nos deu autoridade. O Espírito dele está dentro de nós, aonde quer que nós estejamos, para fazer toda a diferença.
O conhecimento, ele traz libertação. Eu preciso conhecer. Quando eu e você temos esse pleno conhecimento, nós começamos a desfrutar da mais absoluta e intensa liberdade que nós adquirimos através do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento faz com que eu e você possamos experimentar verdadeiras liberdades, verdadeiras manifestações, verdadeiras curas, verdadeiras vidas sendo transformadas pelo poder, pela virtude do Espírito Santo de Deus. É através do conhecimento. Romanos 12, 2, todos conhecem esse texto. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós temos uma mente transformada, uma metamorfose, uma mudança na nossa mente, a Bíblia diz que nós começaremos a experimentar coisas boas, coisas agradáveis, as perfeitas, a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala em liberdade, ela está falando em todas as áreas das nossas vidas. O conhecimento abre porta. O conhecimento, você começa a tocar de uma maneira tão poderosa em coisas extraordinárias. Tem muito crente que está servindo a Deus, mas parece que tem uma corda ainda que está amarrando sua perna, ele fica limitado. Ele não consegue romper essas coisas. Eu estou servindo a Deus, eu sou fiel a Deus, mas parece que tem uma corda, tem alguma coisa que me segura, tem alguma coisa que está amordaçando a minha vida, tem alguma coisa que não consigo romper. E a pessoa não consegue sair. Mas a verdadeira liberdade, é sair de qualquer clausura emocional, intelectual, relacional e financeira também. Em todas as áreas, o Espírito Santo de Deus opera em todas as áreas. Então nós precisamos crescer, porque andamos por fé e não por vista. Então eu preciso crer, confiar em Deus e aprender a confessar a palavra de Deus. Você sabia que é importante você declarar a palavra de Deus? Declarar cura, declarar libertação, declarar mudança, declarar transformação, declarar salvação de vida, de família. Amado, é um poder, a própria Bíblia diz que a vida e a morte está na nossa língua, e dela nós colhemos os frutos. Quando nós caminhamos por vista, nós ficamos paralisados, esperando algum sinal para nós fazer alguma coisa. Quando você caminha por vista, é assim. Isso nos paralisa. Ficamos paralisados. Nós ficamos parados. Mas quando nós caminhamos pela fé, aí nós começamos a ver coisas extraordinárias acontecendo. Não é preciso ficar, Deus me dá um sinal, Deus me dá... Não. Deus nunca vai agir contra a palavra dele. Deus sempre vai agir segundo a palavra dele. Porque caminhar por fé, isso é uma grande liberdade que nós temos. Eu testemunhei, né, uma das coisas bem impactantes que marcou muito a minha vida, foi quando eu pedi uma casa para Deus. Nós morávamos numa casa muito pequena. E aí um dia o pastor da minha igreja falou: olha, nós estamos recebendo um ônibus de Londrina, e eu gostaria que os irmãos acolhessem nas suas casas. A igreja não tem condições de pagar hotel para todos eles. É uma igreja, um ministério antigo, grande, que é onde eu me converti, e as pessoas, poucos se manifestaram. E na época eu era diácono, eu era da igreja, e aí eu tive correndo, arrumando chuveiro, a sala, para quarto, emprestando colchões e tal. E eu falei: Deus, eu gostaria, mas minha casa é tão pequena, um lugar tão ruim, de receber. Eu descrevi uma casa para Deus. E aí falei: Deus, dá-me essa casa, para mim acolher as pessoas. Quero uma casa com 4 quartos, 2 salas,
garagem para entrar uns 5 carros, isso, aquilo, tal. Fui descrevendo, cozinha grande, isso, aqui e tal. E naquela semana nós fomos para a escola dominical e Deus usou uma irmãzinha. Isaúr, você está pedindo uma casa para Deus? Eu digo, claro que estou. Essa semana eu comecei a pedir. Deus falou para você ir na mobiliária. Aí foi o teste que Deus, eu seria aprovado ou não seria. Aí ela falou, toda semana passa na mobiliária. E a tua casa está lá. E aí fui eu. Primeira semana eu e a Nilzete, passamos mobiliário, tinha 4 mobiliários, olhava tal. Não falava de valor, porque não tinha dinheiro. Até quanto você quer a casa? Não, se eu falasse 100 mil e arrumar uma casa de 100, você não tem 100. Falei, não, eu quero uma casa com 4 quartos, eu quero uma casa assim, assim, tal, tal, tal. 2 salas, descrevia, né? Até quantos? 150, 200 mil, 500 mil? Não. Eu quero casa desses, nesse tamanho, assim. Garagem com 5 carros, tal. E eu colocando isso aí. Segunda, terceira, 1 mês, 2 meses, daí 2 meses a minha secretária não ia mais comigo. Só eu ia. 5 meses e meio, irmão. Toda semana passando imobiliária. Pensa num camarada. Depois já chegava lá, já era amigo dos olha, entrou a casa nova, pega a chave. Vá ver essa casa. Nem ia junto comigo mais. Fiz amizade com todos os camaradas. Até que, um dia, eu saindo da imobiliária, uma das imobiliárias, um irmãozinho, que é congregação cristã, falou, Isaúr, quantos meses está procurando casa? 6 meses, 5 meses e meio. E ele querendo me ajudar, Isaúr, eu vou ver se arrumo, eu sempre vendo as casas por fora, Deus, você não vai pagar as taxas, eu vou arrumar uma casa para você. Tá bom. Nisso vinha vindo um senhor aqui. Eu escrevi esse testemunho no livro, e aí eu fui atrás desse camarada, que ele nunca imaginava que eu um dia ia testemunhar no livro. E aí vinha vindo um senhor lá, e falou, olha, Isaúr, faz hora está procurando casa. Ele olhou, nem me cumprimentou dos pés à cabeça, e falou, eu tenho a casa para onde? Praça Pinheiro. Lugar de magnata é lá. Falei, aonde? Praça Pinheiro. Falei, nem vou lá fazer o que lá naquele lugar, né? Tudo é caro, um lote lá hoje é R$1 milhão, 700 mil. Falei, não. Ele falou, eu tenho uma casa lá, mas eu falei, na praça ali, tal. Eu digo, ai. Amado, eu gelei, não fui. Cheguei e contei para a Nilzete, vamos dar uma passada lá para ver, não paga nada. E ela gerou fé nela. E aí eu descartei, ele falou, vamos lá, eu vou. Eu falei, não, minha esposa tem que ir junto. Não, eu pego ela na tua casa. Isso, não, eu falei, não tive coragem. Veja o que é. Deus tinha falado, usou aquele irmão, eu tinha orado. E aí o Senhor, quando aparece uma casa, o cara me confronta, mas eu vi o local, esse local para mim morar lá, não me via morando lá. E aí nós passamos lá, a Nilzete olhamos, tinha um inquilino, batimos palma. Essa casa voluntária, a gente quer adquirir essa casa, que eu não falei comprar, adquirir, posso dar uma olhada? Pode, abriram. A senhora acolheu, nós entramos, quando eu entrei assim, ela, pela cozinha, olhei, mas o molde que eu pedi a casa. Eu não falei comprar, eu falei, vamos adquirir essa casa aí. Não tem dinheiro. Mas ele não sabia, eu passei o telefone do meu serviço para ele, eu era bombeiro. E não parece bombeiro, né? Era magrinho, mas agora... Então, aí ele ligou para mim no setor, à tarde. Isso a hora foi ver, fui. Daí, amei a casa. Quanto você quer a casa? Não, para você não estou vendendo, estou doando ela. Como doando? Não, quero que você pague só as taxas de transferência, as documentações. Falei, então está tudo errado a documentação daquela casa? Não! Ele falou, você paga só a documentação, os documentos, né? Querem pagar as taxas, transferência, tudo, taxa da prefeitura e tal. Falei, então está tudo errado. Não, 9 horas amanhã lá no cartório tal, de imóveis tal, e desligou o telefone. Aí cheguei em casa e contei para a Nilzete. A gente não dormiu aquela noite. Outro dia, 9 horas, cheguei lá, o camarada esperando nós na frente, lá alegre e tal. Mas, amado, não tinha nem o dinheiro das taxas. Aí ele chegou lá e falou, pegou os documentos, o certidão de casamento que ele pediu, aquele tempo era a máquina da datilografia, transfira essa casa para ele, tal, veja quanto sai. Eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro para pagar essas taxas. Você não tem, não. O que você tem? Tem aquele Fusquinha 75 lá. Mas funciona? Eu digo, vim com ele. Então fica o teu Fusca, eu pago das taxas. E aí nós fomos ver a casa lá. E ele alegre, eu tenso.
Aí a hora que a menina estava batendo, ele pegou e me chamou assim no canto e falou: olha, rapaz, você sabe que você não está comprando essa casa? Eu digo: claro que sei. Essa casa aqui, quando eu vim de São Paulo, eu cheguei com uma bolsa que tinha 2 camisas e 2 calças. Não tinha não tinha rodoviária aqui em Telêmaco Borba, tinha um bar por nome Bar da Pedra. Eu desci, olhei para o céu, a rua principal de Telêmaco não era assaltada. Eu olhei para o céu e falei: Deus, se o Senhor me abençoar nessa cidade, eu quero ajudar uma pessoa. Essa pessoa não pode ser amigo, não pode ser parente, não pode estar. Ele falou: sou católico, vou de vez em quando na igreja católica. Mas quando eu olhei para você, Deus falou: esse é o cara que você vai ajudar. Eu tenho vários imóveis. A primeira imóvel que veio foi aquele lá da praça. Eu moro num bairro de magnata, sabe? Filho do rei, né? Então, tudo certo. Aí os colegas de trabalho falaram, e ele falou assim: não conta para ninguém. Esse foi o mais difícil, porque os caras sabiam quanto que eu ganhava. E eu morar naquela casa, os caras diziam: está doido, esse cara da onde você arrumou dinheiro? E eu sempre falando: não, comprei, adquiri ela. Aí ele foi conosco lá mostrar a casa, pegou eu, a Nilzete, os 3 filhos, colocou no carro dele, um carro zero, deixou o Fusquinha lá na frente do cartório. Aí nós entramos, tal, e no lado se tem um prédio, tem mais dois apartamentos e mais uns anexos no fundo. Aí quando nós saímos assim no portão, ele falou: eu sabia que esses prédios aqui também é meu, esse apartamento? Eu falei: que benção, vamos ficar, tem uns parentes meus morando aqui, já falei para eles sair. Você nem viu no documento, é? Esses 2 apartamentos também estão na escritura, é teu, só com os aluguéis você come e bebe o resto da tua vida. Realmente, se não tivesse nenhuma renda, só com os aluguéis nós comia e bebia. A Bíblia diz que o justo Deus dá em dobro. Às vezes você pergunta: mas pastora, você conseguiu em 5 meses e meio. Nem tua esposa não ia mais junto com você. Ela fica brava, depois me chorei. Diga: melhor você obedecer a Deus em 5 meses e meio, do que ficar pagando 15 anos, 25 anos no financiamento. Deus nos fez, deu graça. Hoje um apartamento, um filho mora. E ainda outro apartamento alugado. Daí eu não vejo a cor do dinheiro, a Nuzete que recebe. Deus é fiel à sua palavra. Por que nós não recebemos? Aquilo que eu falei é progressivo. Aquilo foi gerando uma fé. Depois disso aí não tem nada para ninguém, gente. O que Deus falou, eu acredito. O que Deus fala. E da minha aposentadoria então? O Senhor chamando: vem para o ministério, quero você integral. Eu digo: Deus, teus filhos adolescentes, come bastante. Deus já tinha me dado a casa. Falei: Deus, Bononal, tem um salário mais ou menos, tal. O Senhor falou: saia. Eu falei: Deus, o Senhor me conhece, eu não sei pedir. Eu trabalhei desde 9 anos, não sei pedir. Eu vou fazer a tua obra, eu quero que o Senhor seja o meu mantenedor. E aí? Espírito Santo, vai lá no INSS. Eu dobrava o joelho por orar, vai lá no INSS. Falei para a Nilzete, Deus manda ele lá no INSS, 37 anos, 17 anos de carteira assinada, vou fazer o que ela? Ah, vai lá então, Deus mandou, vai lá ver o que está acontecendo lá. E eu fui. Cheguei lá, uma fila imensa, fiquei na fila, quase desisti, mas fiquei lá. Me chamaram, falaram: olha, trouxe minha carteira, quero desligar da empresa, quero pagar o autônomo, como é que faz? Ah, tudo bem, eu vou fazer um simulado aqui, daqui 1 semana e meia nós mandamos uma cartinha, você vem buscar aqui. Passou 1 semana e meia, chegou uma cartinha, voltei, enfrentei fila. Falei: eu tenho uma carteira minha aqui. A menina foi lá e trouxe uns papéis, um envelope marrom e falou: você vai querer sua aposentadoria? Eu falei: aposentadoria? Não pedi. Sim, tua carteira foi para o INSS de Ponta Grossa, tal, e consta que você está aposentado. Eu falei: não, você está errada, menina, não tenho idade, sou em pleno profissionalismo. Falou: não, está aqui. Eu não sabia que naquela época, em 97, tinha uma lei de Fernando Henrique que eu me enquadrava como bombeiro, exatamente. Foi só aposentar que acabou aquela lei. 28 dias eu estava aposentado. Quando eu falei para os meus colegas de trabalho, eles não acreditaram. Foram todos. Quando eu saí do quartel, nós saímos em 15 soldados. 12 entrou no bombeiro, era bombeiro industrial, e 3 na fábrica da Crabina, 3 na parte industrial lá, e nós bombeiros.
Os colegas meus que serviam na mesma época junto comigo, agora que estou aposentando 4 anos atrás. Eu já faz 20 anos que estou aposentado. Nunca atrasou meu pagamento, gente. Sou que nem Moisés, faraó, da filha de faraó, pagando o nosso trabalho. As pessoas não acreditam. Por quê? Mas só isso com vocês, Aor? Não. Para todos nós. Então, isso agrada o Senhor. Quando você fica atento à voz do Espírito Santo. Estou dando uma aula para você como crer. Acreditar. É tão fácil falar de outras pessoas, estou falando aquilo que acontece comigo. Aquilo que acompanha no ministério. Que Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas. Então, quando nós entendemos, quando você entende esse princípio da palavra do Senhor, quando Deus começa a direcionar os passos de um homem e mulher de Deus, isso faz toda a diferença. A palavra de Deus, você recebe, esse conhecimento da verdade vai mover as nossas vidas. É como Deus falava, haja luz e houve luz. Quando Deus traz uma palavra, muitas vezes você acha que é um fruto da sua imaginação, é o Espírito Santo falando com você, e tudo que você precisa crer, é declarar. Muitas vezes está doente, o Espírito Santo sopra, ora, repreenda, não aceita, essa doença não é tua, você recebe o diagnóstico médico, e nós se apavoramos. Não, Deus já levou, Jesus já levou, na cruz do Calvário, toda essa enfermidade. Quando você caminha por fé, você se apega à palavra de Deus, e você começa a se mover de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz, isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós caminhamos por vista, nós ficamos esperando algum sinal acontecer. Esperando algum sinal. Deus, me dá um sinal, me dá... Não, eu preciso. Deus, a tua palavra fala isso, isso, isso. Eu creio nessa palavra, eu tomo posse, eu declaro essa palavra. Essa é uma das razões que eu vejo muitos cristãos parados, paralisados. Eles estão esperando algum sinal para tomar algumas decisões, para agir, para testemunhar até mesmo. Eles estão esperando. E nós precisamos crer. Muitas vezes você tem um chamado, poxa vida, você, teu pastor usa, olha, você para cantar no ministério, no coral da igreja, não estou preparado. Você assumir um grupo, não estou preparado. Você cuidar das crianças, não estou preparado, estou esperando, não, tudo que não estou preparado. As pessoas rejeitam as oportunidades que Deus dá a ela. Porque aquilo que você vê é passageiro. Aquilo que você crê é eterno. Mas aquilo que nós vemos é muito passageiro, mas aquilo que você crê, isso faz toda a diferença. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Lembro esses dias chegou uma irmãzinha muito querida. Ela tem 2 testemunhos comigo. Aí esse dia ela tem uma loja de eventos, de vestido de noiva, tal, aluga e evento de casamento. O nome dela é Sueli. Eu creio que ela hoje é sábado, é difícil me assistir, mas ela está em algum evento. E a Sueli, ela estava com uma depressão muito profunda. O marido dela é engenheiro, trabalhava numa empresa em São Paulo e ele não pôde, não tinha pessoa, ele teve que sair do emprego e trouxe ela para morar junto com a mãe dele, com a sogra, porque ela só queria morrer. Trouxeram a Sueli carregada no nosso gabinete. E quando eu olhei para a Sueli assim, e eu falei, ela falando que queria morrer, que não queria viver, mais uma jovem mãe, o Espírito Santo falou para mim assim, dá um suco de mamão para ela. Diga, Deus. E eu não sabia que a fruta que ela não pode nem sentir o cheiro. Eu falei, Sueli, o Senhor está falando para você tomar um suco de mamão. Você veio receber a oração aqui? Deus está mandando. E ela falou, Aí a sogra dela, ela odeia, pastor, não pode nem o cheiro. Mas Deus falou para tomar. Aí eu vou dar para ela. Ela falou, não quero.
Levaram ela, a sogra dela foi comprar, por isso tem que valorizar a sogra. Foi lá e comprou, fez o suco de mamão, tá, Suela. Ela falou, não quero, toma, quero morrer, toma. Ela disse que tomou um gole, mais um, tomou o segundo. Ela disse que foi correndo dentro dela um fortalecimento, e Deus libertou nunca mais. Nunca Deus mandou fazer isso aí. Os viciados, sim. Chega o pessoal que fuma. Esses dias chegou um senhor lá, uma irmãzinha levou. Ele pertencia à denominação e 27 anos fumando. Falou, pastor, eu tenho vergonha de chegar para o meu pastor e falar que eu não consigo largar do cigarro. 27 anos na igreja. Falei, cara, entregue para Jesus esse vício. Como assim? Não, olhe para o cigarro e entregue. Mas eu não consigo, não. Então fume, mas entregue. Você está brincando comigo? Não, estou falando sério. Aí tinha uma irmãzinha, no lado assim, estava chegando para a igreja, fumava 3 maços por dia. Falava, o pastor está aplicando no rapaz. Isso não funciona. Entregar e fumar, que é isso? Mas eu vou fazer o teste. 3 maços por dia. No 4º dia que ela levantou, não conseguiu. Ela olhava para o cigarro e falou, Jesus, sou viciado, eu não consigo, entrego para o Senhor. E fumava, entrego, 1º dia, 2º dia, 4º dia, 23 anos fumando. Deus libertou ela de uma maneira extraordinária. Eu estava no mercado, e estavam as 2 filhas do dono do mercado, assim, uma delas acendeu o cigarro e soltou, o vento tocou, e veio toda a fumaça no meu rosto. Ela olhou, pastor, me perdoa. 25 anos usando essas drogas que, pastor, usei piteira, usei remédio, usei isso aqui, e não consigo largar. Você quer largar mesmo, filha? Claro, pastor. Então olhe para o cigarro, seja sincera, diga, Deus, eu não quero, Jesus não quer, entregue para Ele. Ah, pastor, está brincando comigo. Falei, faça isso. Estou falando sério. Não, isso não funciona. Faça. Aí passou uns 3 meses, eu fui no hospital visitar um neném que tinha nascido. Quando eu desci da parte de cima no corredor, encontrei uma senhora. Ela mexeu comigo, pastor, você não me conhece? Eu falei, não, irmão. Eu sou filha do dono do mercado lá, que você mandou entregar o vício para Jesus. Daí, pastor, no 5º dia eu não fumei mais. Ah, é, irmão? Só que eu engordei 35 quilos, por isso que você não me conheceu. Deus só tem uma palavra, gente. E a palavra do Senhor é poderoso. E esses dias a Sueli chegou também, o menino dela abaixou as praquetas. E quando abaixa a praqueta, eu nem sabia, se começa a jorrar sangue para a boca, para o nariz, pelos ouvidos, o olho, terrível. E ela foi, eu não podia ir lá no hospital. Ela chegou lá na igreja, eu falei, Sueli, estenda as tuas mãos aqui. Pastor, o que é? Eu falei, eu quero transferir essa unção sobre você. Chega lá e ore pelo teu filho. E Jesus cura ele. Mesmo, pastor, mesmo. Aí eu orei na mão dela, foi lá e colocou a mão no filho. No outro dia o menino pegou alta. Tudo é possível para aquele que nele crê. O diabo também tem uma palavra. O nosso Deus tem uma palavra, e a palavra de Deus é verdade. O diabo também tem uma palavra, e a palavra do diabo é mentira. A diferença entre Deus e o diabo é que a palavra de Deus é verdade, e a do diabo é mentirosa. E Jesus diz que tudo é possível para aquele que nele crê, até mesmo na mentira. Porque parece para muitos é mais fácil crer na mentira do que crer na verdade. Por isso que o diabo vive enganando as pessoas. E as pessoas ficam, não, é importante ser feliz. Veja no mundo artístico, por exemplo, né? A pessoa casa hoje, separa, casa de novo, separa. Não é importante ser feliz. As pessoas acreditam que isso é verdade. É uma mentira, uma falsidade. E nós temos visto aí o inimigo assolando as pessoas. Amado, a força do homem está naquilo que ele ouve.
se você ouve coisas construtivas, se você ouve a palavra de Deus, se você se alimenta da palavra de Deus, isso vai gerar uma fé, algo sobrenatural na sua vida. Mas se você começar a ouvir lorota, mentira, engano, todas essas notícias malignas e satânicas, isso vai roubar a tua força, vai roubar a tua fé. Por isso nós precisamos crer na palavra de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, nós vamos ver Deus fazer coisas grandiosas. É da vontade de Deus curar vida hoje? É claro que é. É da vontade de Deus se libertar hoje? É claro que é. Eu gostaria de orar com a igreja nesta noite. Poderia pregar mais, mas o pastor Arno já pregou toda a palavra, o Werner aqui não tem o que pregar mais, então quero orar por vocês. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Quero que vocês recebam essa mesma unção, essa mesma virtude que Deus tem liberado na minha vida, na sua vida também. Que você saia daqui sendo ousado. A Bíblia diz que o justo é ousado que nem um leão, declarando, crendo, confessando, não aceitando essa situação. Eu sempre orei, Deus, eu não aceito nada daquilo que não vem do Senhor. E às vezes tem coisas que aparentemente é muito boa. Eu digo, Deus, qual o trono que está vindo isso aí? Porque o diabo é enganador. Tem coisas que vêm das trevas que aparentemente a nossa carne se alegra, mas não é de Deus. Então é importante você perguntar a Deus, qual o trono que está vindo? Essa proposta? Qual o trono que está vindo? Essa palavra? Qual o trono? Aquilo que vem do Senhor eu recebo. Aquilo que vem do Senhor é tranquilo. Aquilo que vem do Senhor é agradável. Curve a sua face. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial, que nós estamos aqui juntamente com teus filhos. Espírito Santo, You love without conhece o measure. coração de cada um dos teus queridos. A cada Savior, you um lead us to life. tem pessoas que precisam de grandes milagres. Spirit, you teach us to listen. Pai, nós entendemos que existe um reino contrário que luta contra a tua igreja, contra a tua And we feel Mas this nessa ache inside. nós entramos em guerra espiritual. E eu estou repreendendo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não procede de Ti. Pessoas que adentraram aqui doentes, pessoas que entraram aqui enfermas, pessoas que entraram aqui desanimadas, frustradas, pessoas que entraram aqui, ó Deus, que o inimigo tem procurado, tem roubado a palavra do seu coração. Mas nós não aceitamos. O poder de Deus se manifesta agora. Espírito de Deus toca agora. Vida, Senhor, que estavam presas, estavam amarrados, solta desta vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela tua presença. Pai, a tua palavra fala lá em 1 Pedro 3:2 que teus olhos estão vendo todas as coisas, que seus ouvidos estão atentos à nossa
palavra diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, encontrarão descanso para a vossa alma. Pai, se existe alguém no nosso meio que necessita reconciliar com o Senhor, confessar a Ti como Salvador, Espírito Santo, toca agora. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida, reconciliar com o Senhor? Gostaria de orar por você? Levante um dos seus braços bem alto. Se tiver alguém, esse é seu momento, essa é a sua hora. Em nome de Jesus. Todos esperando arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Amados, eu vou descer aqui embaixo. Aqueles já orei por. No geral aqui eu creio, se você crê, não era preciso colocar as mãos. Mas se porventura você ainda quer que eu coloque as minhas mãos sobre você, aí os irmãos vão fazer uma fila aqui de 2 em 2. Eu vou estar orando aqui. E eu devolvo a palavra para os irmãos aqui. Eu vou descer para o Carlos. Eu vou descer orar aqui em nome de Jesus.